Olá, boa tarde, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Hoje, um grande ensinamento através do Evangelho de João, onde nós podemos tirar 3 ensinamentos principais. Então, eu queria pedir para vocês já deixar a Bíblia de vocês aberta no livro de João, capítulo 20. Amém? Esse capítulo ele fala da ressurreição de Jesus. Irmãos, antes de mais nada, eu queria pedir para que cada um de vocês agora feche os seus olhos nesse momento. Se você não puder fechar os seus olhos, só conecta o seu pensamento com Deus. Peça para Deus abrir o seu entendimento espiritual nesse momento. Peça para que Ele permita que você compreenda de forma diferente das outras este evangelho de hoje. Peça para Deus sabedoria para compreender e entender cada palavra que através da minha boca está sendo proferida nesta tarde. Amém? Senhor, meu Deus, nós nos colocamos aqui, meu Pai, diante do Senhor, para, meu Pai, aprendermos um pouco mais sobre Ti, Senhor, e aprendermos, meu Pai, um pouco mais sobre como é viver, meu Pai, pelo Teu Evangelho, viver pelas Tuas Escrituras, Pai. Por isso, meu Deus, usa, meu Pai, a boca do pregador hoje, meu Pai, para transmitir esta mensagem com fidelidade das Tuas palavras. Meu Deus, permita que cada um, meu Pai, que esteja ouvindo esta mensagem, consiga, meu Pai, entender e compreender, meu Pai, o teor das Escrituras, as sagradas que estarão sendo lidas hoje para eles, e a interpretação que o Teu Espírito Santo está transmitindo, meu Pai. Pois assim, nós estaremos nos fortalecendo e crescendo espiritualmente na Tua santa presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, essa leitura, ela trouxe... A reflexão dela me trouxe 3 pontos principais. Primeiro, você pode até correr mais rápido do que o outro, mas quando a promessa de Deus não estiver sobre a sua vida, não adianta você correr, que o outro sempre vai ter o lugar dele garantido. Segundo, por mais que você tenha pessoas ao seu lado, correndo ao seu lado, talvez a necessidade de cada um entre em conflitos um com o outro, e sempre um irá ter resultados diferentes, porque a vida de cada um é diferente uma da outra. Então, mesmo que existam pessoas ao seu lado correndo na mesma direção que você, jamais eles vão chegar ao mesmo lugar que você. O terceiro ponto é que aquele que persevera e espera no Senhor e confia, ele alcança coisas maravilhosas em suas vidas, porque Deus entrega cada bênção no seu devido tempo. Amém? Então, para começar e não ficar só nas minhas palavras, nós comecemos aí no versículo 1, o primeiro versículo do capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. No caso, na madrugada de domingo, Maria Madalena foi até o sepulcro para ver, o sepulcro de Jesus, e chegando lá ela se deparou com a pedra que lacrava o sepulcro de Jesus revolvida, retirada, e a entrada aberta. Então, no versículo 2, então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro.
Ambos corriam juntos, lá no 4. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, versículo 5, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava junto com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegará primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Parar por aqui um instante, irmãos, porque aqui nesse trecho tá ali os dois primeiros pontos que eu falei anteriormente. Por mais que você esteja caminhando com outras pessoas, a princípio no mesmo sentido, aquilo que é para você receber de Deus, ninguém irá receber no seu lugar, irmãos. Veja que Pedro e João, que é o outro discípulo que ele cita aqui, é o próprio João, porque era João quem estava narrando este evangelho, tá bom? Foi João quem escreveu esse evangelho, e ele é o único que ele diz que ele era o discípulo a quem Jesus mais amava. E aí, Pedro e João correram juntos, né? Lá no versículo 4 diz que ambos corriam juntos. Porém, João, por ser mais novo do que Pedro, ele teve um desempenho físico melhor. Então ele chegou primeiro à entrada do sepulcro. Porém, quem precisava entrar, quem precisava ver os lençóis e o sepulcro de Jesus vazio, não era João. Primeiramente, quem tinha que chegar lá e ver era Pedro. Amém? Por isso que João chega e não entra. Porque é o que eu falei para vocês, irmãos. Aquilo que Jesus tem separado para você, pode chegar a qualquer outra pessoa na sua frente. Essa pessoa não irá receber aquilo que é destinado a você. Ninguém toma a bênção que Deus tem para você. Cada um tem a bênção reservada para si, e a tua bênção não serve para outro, irmão. É a mesma questão de quando os irmãos de José o venderam como escravo e forjaram a sua morte. Todos eles queriam a sua túnica, porém essa túnica não serviu para ninguém, porque o pai havia feito especialmente para José. Então, eles, vendo que essa túnica não servia para mais ninguém, levaram-a para o pai, cheia de sangue de um animal, para forjar a morte de José. A mesma coisa é aqui. João chegou primeiro à porta do sepulcro, mas ele não entrou, porque quem precisava entrar era Pedro, não João. Então, irmãos, guarde isso na sua mente, guarde isso no seu coração. Não importa quem esteja correndo com você, e muito menos se ele chegou primeiro do que você, pois a sua bênção está garantida em Cristo Jesus. Jesus nos garante que somos mais do que vencedores. Então não duvide do que Jesus tem reservado para você. Não importa quantas pessoas aparentemente estejam correndo na sua frente. O que é seu, Jesus reservou para você, não é para outro. Então não duvide daquilo que Deus tem guardado para você. Lute, busque, e você conseguirá alcançar aquilo que Deus tem reservado para você. Amém? E aí diz que Pedro chegou, entrou e viu os lençóis que cobriam Jesus, né, caídos, porém o que cobria a sua cabeça, né, estava reservado num canto à parte. E aí então o outro discípulo, no caso João, entrou. Ele viu o sepulcro vazio, viu os lençóis jogados ao chão, e ele creu
que o corpo de Jesus não estava ali. Ele precisou ver para crer. Pois ainda eles não tinham, aqui diz que eles não tinham compreendido a Escritura que dizia que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E então eles voltaram para casa. Algumas situações às vezes surgem na nossa vida e eu vou continuar a leitura para vocês poderem entender o terceiro ponto que eu falei para vocês, que quando vocês perseveram e confiam e esperam no Senhor, vocês recebem a sua merecida bênção da mão de Deus. Para isso nós precisamos perseverar, irmãos. Precisamos confiar e entregar o nosso coração para Deus, entregar a nossa vida, confiar e esperar plenamente no Senhor. Muitas das vezes acontecem situações na sua vida que te colocam para baixo, te deixam depressivos ou deixam desinteressados de continuar o caminho e te fazem voltar para casa. Porém, eu ouvi uma pregação há uns dias atrás que dizia que quando você volta um caminho percorrido, você se depara com uma situação bem complicada, porque para poder avançar você vai ter que percorrer todo o caminho novamente, todo o caminho que você já havia percorrido, e provavelmente você vai ter que passar pelas mesmas lutas que você já passou anteriormente. É um trabalho, um gasto de energia desnecessário, irmãos. É aquela questão de quando os discípulos estavam com Jesus na costa e uma multidão os apertava e Jesus manda que eles entrem no barco e passe para outra banda. E a palavra de Deus diz que já no meio do caminho eles lutavam contra o vento e contra o mar, porque o vento era contrário. Então eles tinham que dispor de mais energias para continuar em frente, quando na verdade retornar era muito mais fácil, porque se o vento estava contrário para o caminho que eles estavam indo, ele estaria a favor para voltar. E é isso que acontece muitas vezes na nossa vida. O vento contrário vem para tentar nos fazer desistir dos nossos sonhos, dos nossos planos, fazer-nos desistir das bênçãos do Senhor. Porém, se nós persistirmos, nós perseverarmos, Jesus entrará no nosso barco e acalmará a tempestade, irmãos. Veja que nesse caso, quem perseverou e quem foi mais fundo para saber o que havia acontecido com Jesus, quem queria descobrir o que havia acontecido com o corpo de Jesus, foi Maria Madalena, que foi a primeira a ver que a pedra do sepulcro havia sido retirada e perceber que o corpo de Jesus não estava lá. Então, lá no versículo 11, o título dele começa assim: Jesus aparece a Maria Madalena. Veja que Pedro e João já haviam estado também no sepulcro, porém nenhum deles havia visto nem mesmo Jesus e nem mesmo os anjos que haviam retirado a pedra. Mas os anjos estavam lá, porque a Bíblia diz que eles estavam lá. E aí no versículo 11 diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de brancos, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Veja que a Bíblia não fala que chegou 2 anjos ao sepulcro. Diz que ela olhou para dentro e viu os 2 anjos lá. Então tudo indica que esses 2 anjos já estavam lá quando João e Pedro chegaram ao sepulcro, porém eles estavam tão preocupados com outras coisas que eles não se aperceberam dos anjos. Eles não perceberam a presença dos anjos lá. Mas eles estavam lá já, porque eles haviam chegado nas primeiras horas da madrugada e retirado a pedra para que Jesus pudesse sair e ressuscitar. No versículo 13 diz assim: Então eles lhe perguntaram: Mulher,
por que choras? E ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. 14 diz assim, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Muitas das vezes nós percebemos isso na vida de muitas pessoas. Nós percebemos que muitas pessoas estão recebendo a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, a presença de Deus na sua vida, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não percebem que é eles. Simplesmente ignoram ou desconhecem. E por isso acabam deixando de receber as bênçãos do Senhor. E veja o que acontece no versículo 15. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo que ele era o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Ela supunha que Jesus fosse apenas um homem que estivesse ali e que havia retirado o corpo de Jesus dali. Porém, licença aqui um minutinho, irmãos. Não, o Lulu acordou. Então, ela supunha, irmãos, que Jesus fosse apenas mais um homem que estivesse ali, que tivessem tirado o corpo de Jesus, porque era isso que eles tinham em mente. Como aconteceu toda aquela perseguição a Jesus, e Jesus foi crucificado inocentemente, foi morto sem ter cometido crime algum. Ele foi perseguido pelos sumos sacerdotes e pelos principais os principais do templo, né? Aqueles que deveriam reconhecê-lo como Messias, pois conheciam as Escrituras, eles conheciam as profecias. Então Maria acreditou que que aquele homem era simplesmente a pessoa que havia retirado o corpo de Jesus dali, para que eles não pudessem ir visitar esse sepulcro e ver o corpo lá. Porém, ela queria que o homem dissesse para ela onde que havia colocado o corpo de Jesus, sabendo ele que ele havia ressuscitado e o corpo dele estava ali na frente dela e ela não conseguiu reconhecê-lo. Porém, Jesus toma uma decisão de se mostrar para Maria Madalena, e ele no 16 ele faz assim, disse-lhe Jesus: Maria. Ele simplesmente chamou-a pelo seu nome. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que significa mestre. Quando ele chamou ela pelo seu nome, imediatamente Maria reconheceu Jesus. Mas eu queria dizer isso para vocês, irmãos. Vocês sabem que um pouco mais para frente aqui, Jesus começa a aparecer aos seus discípulos. E aí ele tem Tomé, que diz que só vai acreditar quando tocar em suas feridas, em seus punhos e a sua lateral, o seu flanco, onde foi dilacerado pelas chicotadas dos soldados. Ele tem os outros 2 apóstolos que encontraram com ele no caminho, porém também não o reconheceram, só vieram a reconhecer que era Jesus quando ele já tinha se afastado. E Maria Madalena, de imediato, ao ser chamada por Jesus, o reconheceu. No início ela não havia reconhecido, pois a dor para descobrir aonde estava o corpo de Jesus era maior. E ela queria descobrir aonde haviam colocado o corpo de Jesus, então ela não se atentou para a voz que falava com ela. E muitos hoje estão assim, irmãos. Jesus está falando com a gente, está falando, chamando a gente. E muitas das vezes nós não damos atenção à voz de Jesus. Nós estamos tão preocupados com outras coisas que nós não damos atenção para o que Jesus está falando conosco.
e acabamos às vezes deixando a oportunidade passar. Madalena, ao ser chamada por Jesus de Maria, imediatamente reconheceu a voz do Mestre e se prostrou e adorou-o, chamando-o por Mestre. Eu queria dizer isso exatamente hoje para vocês, irmãos. Jesus está aí ao seu lado, chamando-o pelo nome. Seja Maria, José, Pedro, João, Samuel, seja qual for o seu nome, ouça a voz de Jesus hoje. Jesus está chamando você para receber as tuas bênçãos, para receber o ensinamento maior dele, para que reconheça a voz dele e obedeça. Em seguida ele fala para Maria para que não o detenha, porque ele ainda não foi ao Pai, que ele ainda não subiu na presença do Senhor, mas que era para ela avisar aos outros discípulos. Porém, se vocês continuarem a leitura, vocês verão que os homens duvidaram do que Madalena havia dito. Maria Madalena disse para eles, e eles só realmente aceitam o que Maria Madalena havia falado quando Jesus aparece para eles. Porque, como eu falei para vocês, a bênção que está destinada para você, ninguém pode receber no seu lugar, tá bom? Por mais rápido que outros possam correr na sua frente, aquilo que está destinado para você, está destinado para você, não está destinado para outro. Somente você pode receber aquilo que Deus reservou para você. Porém, se você não ouvir a voz de Deus, não obedecê-lo e não correr atrás dos teus sonhos, jamais você irá alcançar essas bênçãos. Amém? Creia e acredite, Jesus está batendo a nossa porta e a Bíblia diz que aquele que ouvir a sua voz e abrir, ele entrará e ceará conosco. Então nós devemos nos manter firmes, nos manter fortes para enfrentar as dificuldades. Nós devemos ter uma coisa na mente, irmãos. Desafios surgem todos os dias na nossa vida. Porém, nós precisamos ter coragem para tomar a decisão certa e seguir os caminhos de Deus. 3 palavrinhas que nós estamos num propósito agora e que são fortes: desafio, coragem e decisão. Irmãos, essas 3 palavras são coisas que nós temos que viver todos os dias. Amém? Assim como Davi, quando foi ungido para ser rei, surgiu um desafio antes, que estava preparando para assumir o trono. Um gigante chamado Golias, um filisteu, que estava desafiando o povo de Israel, porém todos os soldados que existiam na época tinham medo de enfrentá-lo. Davi ouviu o desafio, ele teve a coragem de tomar a decisão de enfrentá-lo em nome do Senhor. Então, durante o combate, quando Golias olha para Davi e zomba do seu tamanho por ele ser de baixa estatura, e ele por ser grande e estar com suas armas, sua armadura, seu escudo, suas espadas, todas as suas indumentárias, todas as suas armas, Davi olha para ele e fala: você pode vir com suas indumentárias e muito mais, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E apenas com uma lançadeira e uma pedra, ele acerta Golias, derrota Golias e corta sua cabeça. Então veja, irmãos, o inimigo ele pode se levantar sobre a sua vida com todas as armas que ele tem, mas se você estiver em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Espírito Santo de Deus, irmãos, não há inimigo que fique de pé perante a sua presença, porque a presença do Senhor lhe garante a coroa da vitória, pois aqueles que persistem e perseveram no Senhor conquistam todos os seus sonhos e mais, porque o Senhor, lá no versículo 5 do Salmos 37 diz
que entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. Irmãos, o mais é até mesmo coisas que você nem imagina Deus pode fazer na sua vida. Assim como Jesus apareceu para Maria Madalena, ela ficou ali para descobrir o que havia acontecido com Jesus e descobriu aquilo que os apóstolos deveriam ter se atentado e não perceberam. Jesus havia ressuscitado como ele havia dito que aconteceria. Precisou ela perseverar na busca pelo corpo de Jesus para descobrir que não havia mais corpo para buscar, irmãos. Que ele havia ressuscitado e ele estava mais do que vivo. Ele estava ali chamando-a pelo nome, trazendo um grande ensinamento. Você confiou, você esperou em mim. Eis que estou aqui à tua porta e te abençoo neste momento. Agora vá e conte aos meus irmãos tudo o que se aconteceu aqui, para que eles viessem a crer e a acreditar. Isso é o que Jesus está fazendo na sua vida hoje, irmãos. Ele está te chamando pelo seu nome, dizendo que ele ressuscitou e que ele é vivo na sua vida, na minha vida. Está precisando somente que nós busquemos, nós nos esforcemos e perseveremos neste caminho para receber as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa vida. Amém? Irmãos, queria deixar essa mensagem para cada um de vocês, que a perseverança nos caminhos do Senhor nos traz vitória, nos traz conquistas, nos faz sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque este foi o ensinamento maior que Jesus deixou para nós, para que nós seguíssemos o seu caminho, não somente com palavras, mas sigamos os passos de Jesus. Não é fácil seguir os passos de Jesus, irmãos, pois nós somos falhos e pecadores, mas confiando em Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e buscando não errar mais, nós alcançaremos a nossa tão sonhada salvação. Façamos o bem, não importa quem é que esteja à nossa frente. Sejamos como o homem da história que Jesus contou, o bom samaritano. E assim nós alcançaremos nossa salvação, nossa entrada garantida no reino dos céus. Amém? Pai, a tua mensagem foi transmitida, Senhor. E assim, meu Pai, como eu estou feliz nesse momento, Pai, eu desejo que todos, meu Pai, que ouçam essa mensagem, meu Pai, recebam também as tuas bênçãos sobre as suas vidas. Meu Pai, que eles recebam, meu Pai, a alegria de ter a certeza, meu Pai, que o Senhor ressuscitou e está vivo dentro de cada um de nós. Meu Deus, leva, meu Pai, a cura e a libertação, meu Pai, para cada um, meu Pai, daqueles que estão, meu Pai, num leito de hospital, está num quarto de uma clínica, meu Pai, tentando buscar a sua reabilitação para a sociedade, mas necessitando principalmente, meu Pai, da tua presença, meu Pai, do teu amor para libertá-los, meu Pai, para curá-los de todo mal, de toda enfermidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um grande abraço desse obreiro que tanto ama vocês em Cristo Jesus. Fiquem na santa paz do Senhor. Tenham uma semana abençoada e um ano inteiro de ótimas notícias e da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em sua vida, em sua casa e em sua família, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Um ótimo dia para cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Deus abençoe.